Nossa próxima palestra tem o título Por que estudar modelos matemáticos para entender a natureza? Professor Dr. Paulo de Marco Júnior, da Universidade Federal de Goiás. Tá? E, novamente, colocando aqui que essa palestra faz parte do primeiro webinar em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. Dr. Paulo de Marco Júnior possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado 3 da Universidade Federal de Goiás, sendo orientador permanente nos cursos de pós-graduação de Ecologia e Evolução e Ciências Ambientais dessa universidade. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia Teórica, atuando principalmente nos seguintes temas: Ecologia de Comunidades, Ecologia de Populações, Biologia da Conservação e Ecologia Quantitativa. Tá? Então, após a apresentação, saúdo o professor Paulo de Marco e damos início à sua apresentação. Miriam, muito obrigada. Bom dia a todos. Caio, abre a sua câmera, por favor. Porque eu pensei muito assim, né? Primeiro, muito obrigado, Caio, todos vocês da UFES por estar aqui. Eu acho que eu já tive muitas vezes na UFES. Priscila está aí também. A Sandra, lá do Rio Grande do Sul, estou vendo que a Sandra Hatz está aqui. Assim, tem muitos colegas, amigos, diletos. Então, assim, eu fico extremamente feliz que no meio dessa pandemia a gente se encontre de alguma maneira. Fiquei imaginando muito como começar uma palestra como essa, eu fiquei imaginando se eu não contava algumas das histórias do Caio, por exemplo, durante o mestrado, que poderia ser muito interessante, assim, porque tem muita história legal. Mas eu vou poupar vocês um pouco, mas eu preciso de uma ajuda inicial. Estamos aqui no webinário, e o webinário é uma coisa fantástica, porque tem um monte de gente misturada aqui. Primeira coisa que eu ia pedir, quando der 10h30, vocês berrarem para mim, porque o Caio me conhece, o Gilberto me conhece, mas para quem não me conhece, eu falo muito. Se vocês deixarem, eu vou ficar até depois da manhã falando. 2. Eu estou imaginando que nós temos aqui alunos de iniciação de tudo quanto é lugar, alunos de mestrado e doutorado de tudo quanto é lugar, além dos meus colegas, porque eu estou vendo um monte de colega aqui, eu acho barato isso. Estou certo, Caio? Perfeito. Então, eu não vou sofrer o que o Nuno sofreu de estar dando a palestra e não saber com quem está falando. Então, eu vou usar a técnica que eu tenho usado, que é escolher cristos. Pessoas que vão ser obrigadas a ficar conversando comigo enquanto eu falo. Porque eu odeio falar sozinho. Tá certo? Eu acho muito chato. E é claro que eu posso usar os meus colegas, mas eu quero conhecer um pouco os alunos. A Paloma está aqui, eu já sei uma. Já sei uma que eu posso usar de Cristo, mas, por exemplo, Aline Gomes Assunção, quem é você? Aline? Fala comigo, Aline. Senão, nós vamos cortar sua nota. Aline é aluna, Paulo? Caio, você conhece, não? Aline foi tomar café, gente. Aline foi... mas, o Thiago já mandou perguntar para a Eduarda. Quem que é Eduarda? Eduarda Silva de Lima. Você está aí, Eduarda? Isso, a Eduarda está. É bom saber. A Aline também está. Então, às vezes, gente, eu vou pedir para conversar com vocês, me respondam. Vocês fazem isso? Mas respondem não. Tem que responder no áudio. Combinado? E por que isso? Eu queria chamar a atenção de uma coisa um pouco diferente. Essa é uma palestra feita para os alunos. Tudo bem? É claro que eu preciso muito, talvez, a visão crítica dos meus colegas, de todos vocês, mas o que eu quero fazer aqui é uma argumentação e uma conversa com os alunos, e essa conversa tem a ver sobre aprendizado e sobre ser professor também, e sobre o nosso papel fazendo ciência em ecologia e evolução no Brasil. Em essência, eu quero discutir com vocês aspectos de por que a gente estuda matemática, mas eu quero argumentar com vocês um pouco uma ideia, um conceito. E é claro que nós temos várias coisas para as quais eu preciso ouvir um pouco a opinião de vocês. Então, eu vou começar a fazer a minha apresentação. Veja se ela está
apresentando de uma forma adequada? Vocês estão vendo, gente? Responde para mim agora. Sim. Beleza. Sim. Então, o título foi esse, né? Por que estudar modelos matemáticos para entender a natureza? Mas o título poderia ser tudo o que você não queria saber sobre ecologia teórica, mas eu vou falar mesmo assim. E a questão central, eu sempre gosto de fazer esse pequeno levantamento. Levante a mão quem odiava matemática no ensino fundamental. Eu sabia que o Caio ia ser o primeiro a levantar. Eduarda, e aí? Você gostava de matemática, não? Responda para mim, Eduarda. Oi. E aí? Você é aluna da Karina, né? Então você é minha neta, se eu não me engano. Eita! Olha aí que legal. Já que eu fui orientador da Karina, diz para mim, como é que é a matemática? Como é que é a sua relação com matemática? Então, eu também nunca tive muita afinidade com ela, não. Também tive certa dificuldade. Então, eu acho que muitos dos ecólogos ou biólogos que estão aqui têm um comportamento parecido com o Eduardo. Não é dizer necessariamente que é negativo, mas eu nunca tive uma afinidade grande. Suas aulas de matemática no ensino médio eram atraentes e sedutoras, Eduardo? Não, geralmente eram muito pesadas e meio cansativas. Isso. Mas as aulas de ecologia e biologia eram menos cansativas? Essas eram muito divertidas. Então, os ecólogos são mais sedutores que os matemáticos e o resultado é problemas que nós temos hoje na educação brasileira. Eu quero refletir um pouco sobre eles. É claro que eu vou refletir isso de um ponto de vista muito particular da ecologia. Hernando, você gostava de matemática? Explica para mim. Gesline, professor, eu estou no computador do meu esposo, Hernando, ele é físico, ele ama matemática. Mas e você? Quem respondeu foi você. Você gostava? Eu gosto de matemática, adoro matemática. Qual que é o seu nome, Flor? Gesline. Gesline, o que você está fazendo da vida? Eu sou professora da UF, substituta de Fisiologia Animal Comparada. Que legal, que legal. Mas a maior parte dos seus alunos não gosta de matemática. E na universidade, nós temos um problema com cálculo. Na UFES, gente, precisa fazer cálculo, curso de biologia? Ou não? Precisa. Aqui, nós fizemos uma coisa muito ruim. Nós não temos cálculo na ecologia. Mas, observa, foi uma desistência, porque se achou que estava tão ruim que não estava resolvendo. Mas eu quero argumentar e discutir um pouco sobre essas coisas. Bom, obrigado, gente. Então, eu acho que, no geral, a gente consegue descrever que a maior parte teve dificuldades com cálculo, que não percebe cálculo como uma saída que funcionou tão bem para explicar as coisas. Nossa, o pessoal está jogando a madeira ali, mas está jogando de um jeito bem estranho. E, evidentemente, eu acho que tem um certo aspecto intimidador quando você vê determinadas equações ou desenvolvimento de equações de uma forma muito sofisticada. Eu vou argumentar durante o dia de que essas mesmas equações, às vezes, são apresentadas na forma de figura e nós entendemos muito bem. E nós precisamos de entender um pouco sobre isso. A concepção dessa palestra passa pelos seguintes passos. Eu quero falar um pouco sobre a complexidade da natureza. Eu vou estabelecer uma posição minha filosófica sobre ciência e sobre a importância da causalidade em ciência. Eu vou falar da evolução do uso da matemática em ecologia, sobre estratégias como é que nós, ecólogos, temos passeado com isso. Eu vou construir um argumento sobre esse uso da matemática, vou falar alguns dos problemas que tem. E é claro que nesse processo todo eu vou tentar falar de por que a gente está estudando matemática e eu vou falar algumas conclusões e perspectivas, tudo bem? Eu acho que, assim, eu vou tentar dar uma palestra que é um pouco mais curta do tempo, de forma que a gente possa conversar um pouco no final e discutir um pouco essas dificuldades, né? Então, a primeira coisa sobre essa questão da complexidade. Eu acho que os sistemas biológicos são complexos. Eu costumo brincar muito nas minhas aulas, de princípios de modelagem, que eu dou na pós, dizendo que se eu quisesse estudar uma coisa fácil, eu ia estudar física quântica, que é um negócio mais ou menos trivial comparado com ecologia.
o número de elementos que eu preciso estudar para entender física quântica matematicamente é muito pequeno. Você tem um pequeno conjunto de elementos que existem dentro de um átomo, existe um pequeno conjunto de elementos que podem produzir campos e coisas que vão afetar minha visão de física. Mas se você for pensar simplesmente no número de espécies de besouro que tem no dossel da floresta amazônica, já é um número de elementos tão complexo e tão grande que a matemática necessária para entendê-lo é muito mais complicada do que o mais complexo dos modelos teóricos de física quântica. O que acontece é que exatamente porque é simples, nós podemos avançar mais e foi mais fácil. A complexidade da natureza é, ao mesmo tempo, o nosso maior benefício e o nosso maior problema. É o maior benefício porque é maravilhoso, porque nos agrada, porque nos interessa, porque é esteticamente interessante, porque é intelectualmente desafiador. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio, às vezes, excede as habilidades que nós temos para compreendê-lo. E a gente busca a simplicidade. Eu gosto muito dessa frase do Blaise Pascal, que diz: busca a simplicidade e, ao encontrar, desconfie dela. O mundo é muito mais complexo e nossa busca didática pela simplicidade pode ser enganosa. A matemática é uma linguagem que serve para organizar essa complexidade, um pouco isso que eu vou tentar usar e discutir durante o dia. Mas eu acho que é muito bom voltar para o barbudo, o Darwin, antes de andar para qualquer coisa. Esse parágrafo do Darwin, ele gerou muitas coisas, muitos artigos e muitas discussões. Esse parágrafo é usado normalmente com o título de Entangled Bank, e ele fala como é interessante observar um barranco, contemplar um barranco cheio de plantas, cheio de coisas. Eu estou ilustrando aqui. Eu estou ilustrando aqui embaixo um barranco desses, nos quais você observa pássaros, animais, uma grande quantidade de plantas de diversas espécies, mas tem animais que fazem buracos. Aqui em sistemas tropicais, você tem várias espécies de aves que fazem buracos em barrancos, você tem aranhas, você tem vespas, você tem uma variedade absurda de organismos vivendo num simples barranco. E Darwin fica impressionado e entusiasmado em observar como isso reflete, como essas elaboradas formas, tão diferentes de umas das outras, tão dependentes umas das outras, e de uma maneira tão complexa, foram todas produzidas, e aí eu quero dar essa ênfase, por leis agindo ao nosso redor. No fundo, Darwin, na cabeça do Darwin, ele olha a complexidade e diz: isso é resultado de leis que podem ser descritas e compreendidas pelo nosso cérebro. A matemática é interessante porque ela ressalta a existência de coisas que podem ser cognoscíveis, que podem ser compreensíveis, que nós somos capazes de entender. Isso é muito importante porque reduz o espaço da magia, do pensamento mágico, e aumenta o espaço da racionalidade e da compreensão honesta do mundo que nos cerca. Então, ao olhar a diversidade de coisas que acontecem no barranco, Darwin olha aquilo e vê e busca ver ali uma lei, uma explicação. A ideia de lei aqui vem muito da física, da ideia de um conjunto simples de relações matemáticas que explicam esse sistema. Infelizmente, como de certa forma a gente vai poder discutir, essa abordagem física simplista talvez não funcione tão bem em biologia. Não dá para descrever com um pequeno sistema de equações diferenciais a complexidade da diversidade de organismos vivos. No entanto, há uma vantagem interessante em tentar. E é isso que eu quero explorar durante nossa 1 hora de discussão. Eu gosto de chamar a atenção de uma coisa que me preocupa no Brasil de hoje, que é o seguinte: me preocupa um pouco menos hoje, mas há 5, 10 anos me preocupava mais. A maior parte dos meus colegas ecólogos evolutivos, e nós estamos no webinário sobre ecologia e evolução, olha o mundo com essa visão darwiniana, que tem a ver com as interações ecológicas e a evolução das interações.
Mas nós também temos que olhar um outro tipo de visão um pouco mais oduniana, que fala sobre ciclagem de nutriente e energia, e é igualmente complexa, mas é vital para entender mudanças climáticas, é essencial para entender impactos ambientais e as interações químicas e físicas entre organismos vivos e o ambiente natural são absolutamente essenciais e igualmente complexas. Se cada seta aqui representasse uma relação, o sistema de equações diferenciais que normalmente são usadas por ecólogos dessa área de conhecimento é um sistema tão complexo que nós não encontraríamos uma solução matemática simples para ele. E isso é um dos desafios dessa complexidade. Por outro lado, não usar a matemática não nos ajuda muito a entender isso. Eu vou tratar a matemática aqui de maneiras muito diferentes. Eu vou usá-la, às vezes, como linguagem, e eu vou usá-la, às vezes, como forma de compreensão, como estratégia de percepção. E aí, essas visões, elas estão espalhadas na história da ecologia em vários momentos. Então, a primeira coisa para a gente andar é que vocês precisavam de entender de onde eu estou parado, como é que eu olho o mundo para a gente conversar. E isso que representa uma postura filosófica, e a minha postura filosófica está ligada à visão de causalidade. Então, para deixar bem claro, a ciência que eu gostaria de produzir, e observa, gostaria de produzir quer dizer que nem sempre eu produzo, faz mais do que prever padrões da natureza. Ela busca entender as causas dos padrões. Eu quero argumentar que a matemática é útil nos dois casos. Tanto para prever padrões, e eu posso prever sem entender causas, quanto para entender as causas. Mas eu gostaria de chegar nas causas, e para isso a matemática é uma forma de tratar importante. Mas eu quero mostrar um pouco os dois lados. Ao dizer que eu quero entender o mundo de forma dedutiva, buscando causalidades, eu não quero criar a imagem de que, eu não tenho usado uma forma indutiva, baseada em padrões da minha história como cientista, porque eu fiz isso, e nem dizer que essa é uma forma menos importante para a história. Isso apenas quer dizer que eu acho que, ao entender as causas, eu entrego para a sociedade algo mais forte. Porque, e entenda, minha preocupação atual com a sociedade brasileira tem muito a ver com como o pensamento mágico está destruindo a nossa sociedade e como que as formas de pensar não cuidadosas, não baseadas em evidências, e principalmente não baseadas em entender as causas, tendem a fazer explicações simplistas do mundo real. Então, ao buscar causas, eu não estou fazendo isso porque é mais fácil. Na verdade, é muito mais fácil prever padrões. Eu estou fazendo porque é difícil. E os caminhos difíceis tendem a nos ensinar mais dos caminhos mais fáceis. Tá? E aí eu quero ressaltar, nem sempre eu consigo, frequentemente. Eu trabalho com previsão de padrões, eu vou mostrar para vocês. Então, um modelo geral de pensar, que usa muito matemática, mas que trata a ciência de uma forma desses padrões eu observo padrões da natureza, eu faço observações desses padrões, e eu faço modelos matemáticos que descrevem muito bem essas observações, e com isso eu faço predições sobre os padrões. Esse círculo não necessariamente leva a eu entender as causas, e não necessariamente significa que eu sei as causas, mas eu tenho explicações para as causas, frequentemente. Essa forma de pensar, ela é muito usada em muitas maneiras. Às vezes, isso não é claro. Eu queria tentar deixar isso mais claro. Mas isso é muito útil. Isso resolve muitos problemas práticos. Muitas vezes, as pessoas veem ciência como algo que resolve problemas. E eu acho legal que ciência resolve problemas. Mas eu acho que nós podemos fazer outras coisas também. Então, esse aqui eu peguei um exemplo literalmente aleatório de artigos. Mas é um exemplo que serve para eu entender a coisa. Eu tenho uma relação entre a presença de determinadas espécies de pragas e os tipos de manejo que estão sendo feitos no ambiente, a intensidade desse manejo. O pesquisador pegou esses dados e fez um modelo matemático usando uma curva. Primeiro, eu duvido que ele tenha uma razão teórica para a equação disso ser uma curva e não uma reta. Ele apenas usou uma curva, porque ela ajustou-se melhor aos dados. Mas ele não tem uma causa
anterior para dizer por que razão é uma curva e por que razão é uma reta. Tentar entender por que é uma reta ou uma curva pode me ensinar muito mais sobre como a natureza funciona. Por isso que no título da minha palestra eu estou falando sobre entender a natureza, não prever a natureza. Eu posso prever muito bem com uma curva. O que também me chama a atenção é, não há uma estrutura teórica que diga por que determinada espécie ou conjunto de espécies reduz com a intensidade de maneira e uma espécie aumenta. Não há uma predição a priori ou um mecanismo construído a priori. Apenas ele coletou os dados, ele fez a relação e, provavelmente, a explicação que ele vai dar a posteriori, esse tipo de manejo, facilita que essa espécie aumente. Uma hipótese possível é que esse manejo favorece o desenvolvimento das larvas ou favorece que adultos sobrevivam no sistema. Mas essa é uma explicação construída a posteriori do processo. Provavelmente, é uma boa hipótese, uma hipótese que um cientista pode aprofundar e tentar entender num outro estudo. Então, isso não quer dizer que isso não gera conhecimento, isso gera imensa quantidade de conhecimento. Mas, por que isso é uma reta ou uma curva? É uma pergunta cientificamente extremamente interessante, porque envolve causas distintas. E aqui o que eu fiz foi só ajustar um modelo, e qual o modelo que melhor se ajustou. Eu não parei com... Eu duvido que o pesquisador gastou muito tempo parando para pensar por que é uma reta ou uma curva. E eu queria chamar a atenção para os alunos nessa sala, eu queria chamar a atenção para os alunos de mestrado, de graduação que estão nessa sala, de que, às vezes, demorar mais e tentar entender o que é mais difícil nos ensina mais e nos leva mais longe. Caio, diz para mim uma coisa, você conhece o poema do Frost sobre... Eu estou falando você porque você é o cara mais poético que nós temos aqui, tá, Caio? Vocês já viram no Facebook as pinturas que o Caio coloca? O Caio, eu já te disse para você que você melhora o meu dia com essas figuras? Eu já te disse isso? Não. Eu fico feliz, essa é a ideia. Porque é maravilhoso isso. No meio desse desastre, você me mostra imagens maravilhosas de artistas plásticos produzindo coisas fantásticas. Então, assumindo que você é o mais poético de nós, você conhece esse trabalho, esse poema do Frost, do início do século? Alguém conhece aqui? Você não conhece, não? Eu conheço. Eu sou amante das artes pictóricas. Eu acho que eu conheço. Quem conhece? Everton, explica para mim. Você conhece esse poema? Eu acho que é aquele que começa a dizer isso, suspirando daqui a muito, muito tempo. É isso, exatamente. Esse poema diz basicamente... Parabéns! Ele diz basicamente o seguinte. Eu estava andando no ambiente e haviam dois caminhos. Um caminho era mais fácil de andar e estava mais passeado. O outro, eu teria que usar uma roupa maior, mais forte, porque as pessoas não andavam nele. Então, as árvores estavam o ambiente estava mais sujo, tem mais o que nós chamaríamos de quiçaça, se nós estivéssemos aí em Feira de Santana. Está cheio de planta, cheio de espinho. E aí ele diz, eu escolhi o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil faz toda a diferença. O caminho mais difícil aprende mais. Então, ao invés de só encontrar qual a melhor curva que ajusta a reta, parar e me perguntar por que é uma reta ou não uma curva, eu vou aprender mais sobre o sistema. Então, essa é uma mensagem importante dessa conversa. Agora, isso não quer dizer que não é boa ciência o que está sendo feito nesse trabalho. Eu gosto muito de usar os exemplos de macroecologia, porque macroecologia, minha definição de macroecologia é uma ciência muito boa feita com dado muito ruim. Esse trabalho é um trabalho muito interessante de um bando de pessoas liderados pelo Nicolas Rotelli. Então, o título diz muito sobre o que nós estamos discutindo. Padrões e causas da riqueza de espécies num modelo de simulação para macroecologia. Observa que ele quer sair dos padrões e chegar nas causas. Mas o trabalho faz isso, ele discute mais. Eu quero só pegar o que está na introdução desse trabalho. Na introdução dele, mostra essa figura. E essa figura é clássica do que nós temos em estudos de macroecologia. Eu tenho um monte de pontos, um monte de dados, eu tenho quantidade de espécies endêmicas e eu tenho a produtividade. E aí eu ajusto uma reta e digo, olha, a quantidade de espécie endêmica aumenta,
com a produtividade. Agora, quais são as causas? Para desenvolver melhor essas causas, seria melhor que eu construísse modelos mais detalhados, que predissessem, que deduzissem isso. Isso não é fácil na escala da macroecologia, mas as pessoas têm tentado. Eu gosto dessa frase escrita no estudo. Entender as causas da variação espacial da riqueza de espécies é uma das coisas mais importantes da biogeografia e para a macroecologia. Dados ambientais em grid e riqueza de espécie têm sido usados em cada vez métodos mais sofisticados de ajuste de curvas. Mas esses métodos não trazem nada a mais para a gente entender os mecanismos por trás desses padrões. Para entender os mecanismos, talvez eu tenha que escrever algumas equações e avaliar como é que essas coisas estão funcionando. Só para mostrar, esse aqui é o exemplo que eu mais gosto, eu acho que eu já dei outras palestras aqui, provavelmente eu já contei esse exemplo, e finge que eu estou contando novidade para vocês, tá? Mas eu acho que eu acho que nesse momento nós temos 101 pessoas aqui assistindo, então é possível que alguém não tenha assistido eu falar sobre isso. Eu adoro esse exemplo, que é o seguinte: esse é o nível de conhecimento que nós temos de libélula no Brasil hoje. Vocês observam que tem um monte de área, inclusive na Caatinga e na Bahia, onde não tem nada, a gente não sabe nada, ninguém coletou lá. Eu tenho imensos buracos no norte da Amazônia, no sul da Amazônia, em grandes áreas do norte do Cerrado e Caatinga. Tudo bem? Então, nós temos lacunas de conhecimento. E aí eu gosto de contar o caso desse estudo feito pela minha aluna Miriam, a relação mais eficiente entre coleta e publicação. Esse artigo foi feito coletando dois indivíduos, 2 libélulas foram coletadas. Minha aluna estava no banheiro da Universidade Federal de Goiás fazendo xixi e entrou uma libélula no banheiro. Ela coletou a libélula, chegou para mim e falou assim: Paulo, essa libélula é nova. Eu olhei e essa espécie não ocorre no Brasil. Se chama Xistolobos boliviensis e esse bicho é da Bolívia. Ele não ocorre no Brasil. Eu falei assim, isso é mentira, isso não pode, isso é bobagem e tal. E acabou que ela estava certa. Essa era uma nova ocorrência do Brasil. Evidentemente, que se você está no banheiro da universidade pública no Brasil e coleta dentro do banheiro uma ocorrência nova para o Brasil, a única informação que você tem é: nós não sabemos nada. Nosso nível de conhecimento sobre biodiversidade é muito pequeno, né? Mas o que eu fiz aqui foi construir um modelo para a distribuição dessas espécies. Esse modelo é muito parecido com esses modelos de regressão que eu estou discutindo aqui, e nós produzimos esse modelo sem a informação desse novo ponto, e ele prediz essas áreas de distribuição, mas quando eu incluo apenas esse ponto novo em Goiás, o modelo que prediz é muito maior, e eu queria argumentar nesse artigo sobre a importância dos dados de campo de biodiversidade, aumentando o nosso conhecimento, dos problemas da modelagem de distribuição. No entanto, ele também diz uma outra coisa: essa espécie era considerada ameaçada de extinção, e o nosso modelo serviu para indicar áreas onde essa espécie poderia estar, e a partir desse artigo, as pessoas começaram a achar essa espécie para tudo quanto é lado. Essa espécie não é ameaçada, ela tem um monte de dados hoje da distribuição dela. Então, é um modelo muito parecido com esse modelo de regressão, na verdade. Muito da literatura hoje sobre modelagem e distribuição usa esse tipo de modelo. O meu laboratório trabalha fortemente com essas coisas, mas eu não chamo isso muito de modelo matemático. Isso é um emprego da matemática em métodos estatísticos mais ou menos triviais. Eu gostaria de imaginar um mundo com formas de trabalho um pouquinho mais sofisticadas, nos quais aqueles mesmos padrões da natureza são observados e eu, sentado no laboratório, tento entender os princípios que causam e construímos teorias sobre o funcionamento desses sistemas. A partir dessas teorias, eu posso deduzir quais são as relações esperadas, e a matemática é frequentemente usada para construir esses modelos teóricos. E agora, esses modelos teóricos não foram construídos em cima dos dados da natureza, mas foram construídos em cima das ideias e dos conceitos, e deduzidos desses conceitos. E a partir daqui, eu posso fazer predições
que podem ser testadas, e com isso eu entender melhor, e aí sim eu posso usar a palavra entender, compreender como é que os sistemas funcionam. Nesse pedaço, de novo, eu vou usar as mesmas técnicas estatísticas que foram usadas nos modelos anteriores. Essa forma é, obviamente, muito mais difícil, mas ela leva a gente a pensar a matemática um pouco de outra forma. Tá? E é claro que, para isso, eu estou voltando a Aristóteles e as 4 causas. Eu fortemente sugiro a um aluno qualquer que está iniciando um mestrado a ler a metafísica de Aristóteles ou ler textos que falam sobre as 4 causas. É uma excelente forma de olhar a ciência atual que nós fazemos com mais cuidado. Eu gosto dessa frase. A experiência é o conhecimento dos particulares, enquanto a arte, que arte e ciência para ele era a mesma coisa, né? É o conhecimento dos universais. O que nós estamos discutindo aqui? Eu posso observar a natureza e recolher informações que são importantes para a minha experiência, aumentam o meu conhecimento do que está acontecendo em cada lugar, cada abelha, cada vespa, cada libélula em um sistema. Mas o avanço da ciência, quando eu tento construir um conhecimento que é universal, no sentido que funciona para todas as abelhas, ou que me permite dizer para que tipo de abelha essa ideia funciona, para que tipo de abelha essa ideia não funciona. Então, a ciência está procurando as causas primeiras dos fenômenos. Eu gosto muito de imaginar, gente, que o modelo matemático mais importante para a história do pensamento ecológico é essa curva, que é a curva logística. Quando eu olho a curva logística, Miriam, só um detalhe, quando a gente... o limite aqui são 100 participantes, Miriam? Infelizmente Paulo, 100 participantes. Né? Então, é pena mesmo. Isso aí é uma falha, né? Não, mas não tem problema. O limite era antes 250. Mas a vida é assim. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Uns dias a gente perde, outros dias eles vencem, não tem problema. E tem muita gente pedindo para entrar, viu? Mas daí, como eu falei, vai ficar a gravação depois lá na... Ótimo, no YouTube, canal, não é problema. Aí quem procurar saber é só falar e eu vou postar depois no canal. A gente faz uma... Porque a questão... Só um parênteses. O binário está fantástico, né? Vocês juntaram todo mundo do Brasil nos últimos tempos. Vocês estão de parabéns. Eu acho que vai ser uma coisa muito agradável. Eu estou morrendo de vontade de ver as coisas. Bom, então, continuando. Eu acho que essa curva ela é muito importante para a história da ecologia. E aí eu quero chamar a atenção, primeiro, de que, normalmente, nós pensamos em ecologia como uma ciência muito conceitual. Então, nesse aspecto, os modelos matemáticos são úteis para a gente porque eles nos ajudam a organizar esses conceitos. Por que esse modelo é importante? Porque ele nos coloca 2 conceitos, a capacidade de suporte e a taxa intrínseca de crescimento. Mesmo sem trabalhar com a matemática de um modelo tão geral como esse, e dá para fazer muita coisa com essa matemática, a existência desse modelo fez com que essas 2 palavras, capacidade de suporte e taxa intrínseca de crescimento, fizessem parte da nossa fala comum em ecologia. Mesmo quando eu não estou olhando diretamente para a equação, eu uso esses 2 conceitos cotidianamente. E esses conceitos saíram para a sociedade e estão presentes na sociedade de uma forma geral. Então, quando eu olho, aquilo é resultado de uma equação diferencial que, por si só, ela é linda para nós entendermos processos. Se eu estou dando uma aula na graduação, eu vou chamar a atenção de que eu posso imaginar um crescimento exponencial como sendo uma coisa razoavelmente... como é que é a melhor palavra para isso? Uma coisa que não deve ser comum, que não deve ser o natural, que não deve ser a situação mais frequente nos sistemas naturais, porque quando eu olho essa equação, a curva da população vai ter um crescimento exponencial se esse termo que está entre parênteses for 1, ou seja, se o crescimento depende apenas da taxa intrínseca de crescimento R, e esse crescimento vai ser 1
Quando K, a capacidade de suporte, tender para o infinito. Quando a capacidade de suporte é tão grande que o tamanho da população não gera uma perda de crescimento por causa da competição. A equação é maravilhosa porque ela mostra para nós, de forma explícita, o mecanismo da competição. Nós olhamos e percebemos o máximo de crescimento, e aí toda a discussão de Malthus, o máximo de crescimento da população, ele não é atingido porque, à medida que o tamanho da população aumenta, a competição intraespecífica, expressa por esse termo entre parênteses, reduz o crescimento real da população. O R seria o crescimento intrínseco se não houvesse competição, mas o crescimento real, que seria o R, vezes esse pedaço entre parênteses, ele é menor do que o máximo possível, porque a competição faz com que os organismos não consigam expressar esse crescimento máximo. E quando que eu tenho crescimento exponencial? É aquela velha história, né? Os economistas não sabem muito como é que o mundo funciona, acham que a coisa vai funcionar para sempre de forma insustentável, né? Só se a capacidade de suporte fosse infinita. Então, a palavra capacidade de suporte entrou para o dicionário da economia, entrou para o dicionário da política, porque o limite do crescimento passa a ser essencial para nós discutirmos como os sistemas naturais funcionam. E isso é importante. Quando eu vou pegar um artigo do Financial Times, vou pegar um artigo do New York Times, vocês vão ver as palavras carrying capacity, ou citações para as questões de ecologia e sobre dinâmica da população global, que estão associadas àquela equação de Everus-Peel, de 1800, 1900 e mamão com açúcar. Nós estamos discutindo, portanto, de que a matemática é importante para gerar e estabelecer conceitos, e frequentemente nós usamos os conceitos nas palavras, não necessariamente na equação. Isso não é ruim, isso é bom. A incorporação desses conceitos matemáticos na nossa linguagem comum é um passo importante da importância dela para a compreensão do mundo. Mas eu quero pegar um exercício aqui da época em que eu e o Caio assistíamos às aulas do professor Benson, e o Benson entrava na sala e dizia: por favor, nós vamos entender agora como é que funciona o floreamento ótimo. Floreamento ótimo. E nós não entendíamos bulhufas do que ele estava falando. Lembra, Caio? E aí a gente ficava desesperado lendo esses textos, e era difícil para nós ler e entender esses textos, e nós estávamos lendo Charnoff. E ele estava explicando o forrageamento ótimo e o teorema do valor marginal. Eu preciso de um Cristo. Quem, aluno de mestrado da UF, se oferece como Cristo, por favor? Se não oferecer, o Caio, o Gilberto e a Cândida vão indicar. Eu? André, é o André que está falando? Quem está falando? É o Everton. Everton. Everton! É você, Everton! Sou eu! Você não é aluno de mestrado, você é aluno de doutorado, você não serve. Tá, desculpa. Não, eu vou usar você depois, tá, Everton? Beleza. Essa daqui, eu precisava de um aluno de mestrado, porque eu estava no mestrado apanhando disso. Eu quero um aluno de mestrado. Mas é bom saber que você está aqui, que eu já posso fazer pergunta para você depois. Indica um aí, Caio, ou se alguém não voluntariar. Estou procurando aqui na lista. Me ajude aí, Miriam. Natália. Natália é aluna... Tem duas Natália, uma delas é aluna do programa. Natália! Vem conversar comigo. Tem mais aqui. Oi, Natália, parece aí, sou. Eu estou procurando aqui. Vocês achavam que podia ficar escondidinho, sentado na sala, né? Pode não. Eu quero conversar com vocês. Esse aluno... Mariana Leodora, aluna da Fora, eu acho. Peraí, a Clícia levantou a mão. Clícia, cadê você? Ok, Natália. Conversa comigo. Abre seu...
Abre seu fone, por favor. Oi. Clícia, então é o seguinte. Você já leu trabalhos nos quais tem muita matemática? Clícia Já. não é aluna nossa, não, viu? Tudo bem, mas tá respondendo, eu já estou feliz. O que você faz, Clícia? Eu faço mestrado em ecologia na UFPA. Ótimo. Então diz para mim, Clícia, você já leu trabalho que tem muita matemática? Já. Então, você pulou as equações? Olha, na primeira vez que eu li, eu pulei. Caio, você já pulou as equações? Já. Eu também. Então, e aí a gente tem que investir nisso. Vários de vocês têm essa história. Eu queria discutir isso usando o trabalho do Charnow. Esse é um dos trabalhos mais importantes da história da ecologia. Ele está discutindo o seguinte: imagina um lugar onde tem manchas de hábitat muito diferentes, com qualidade diferente. Essa mancha de hábitat podia ser, por exemplo, manchas de vegetação, e eu tenho um herbívoro se movendo entre elas e comendo nas manchas. A pergunta dele é, ele entra numa mancha de hábitat, quanto tempo ele devia ficar numa mancha de hábitat? Quando que ele devia decidir sair de uma mancha e ir para outra porque não está legal? Como é que ele sai de uma mancha e dá para outra? E ele constrói isso, e ele demonstra um teorema para isso. E é claro que quando a gente vai ler isso durante o início do nosso mestrado, isso foi extremamente intimidatório. Essa parte aqui era legal, a gente começa a ler e eu consigo entender de forma bem clara que o tempo total depende do tempo que ele está fazendo a pesquisa e o tempo que ele gasta para poder comer as coisas que ele está comendo. Mas à medida que o sistema avança, e principalmente pedaços, o salto entre o 2 e o 4 é enorme, e aí quando ele escreve uma equação derivada parcial, muitas das vezes a gente travou, e eu não entendi o mecanismo que chegou aqui. No entanto, nesse trabalho, e em muitos casos, o pesquisador, além de escrever a equação e desenvolver, ele apresentou as ideias dele na forma de uma figura. E muitas das vezes, nós somos muito capazes de entender a figura. No artigo original do Charnow existiam figuras, mas eu peguei uma figura mais detalhada, mais didática, construída depois, e que tenta pegar a figura do Charnow e explicar melhor. Então, o que ele estava dizendo? Olha, você tem um tempo que você... No eixo X, eu tenho custo, e eu estou dizendo que a relação de forrageamento é uma relação de custo-benefício. O custo está medido em tempo, e o benefício está medido em termos da quantidade de energia acumulada que ele consegue manter no tempo. Então, a primeira coisa, eu demoro um tempo médio para sair de uma mancha e ir para outra. Eu tenho que contar esse tempo. Segundo, à medida que eu fico na mancha, eu vou ganhando energia comendo as coisas. Mas à medida que eu como, menos coisa tem para comer. Então, o meu ganho por tempo reduz. Até que eu comi tudo que tem lá. O que ele argumenta é que a relação entre a quantidade que eu como no eixo Y e o tempo que eu fico, a quantidade de energia dividido pelo tempo é a relação entre o benefício em relação ao custo. Matematicamente, isso pode ser descrito como a inclinação de uma reta que passa pela origem. Isso quer dizer que, se eu sair aqui no lugar onde esse azul está dizendo, eu peguei essa quantidade de energia dividido por essa quantidade de tempo, então essa quantidade de energia dividido por essa quantidade de tempo, dá exatamente a inclinação dessa reta que passa pela origem. Se eu sair aqui, eu saí muito cedo. O ótimo é eu chegar nesse ponto onde a reta é tangente à curva. Isso é o ponto ótimo, o forrageamento ótimo. Então, se os animais funcionam de forma ótima, eles vão sair muito perto desse valor. Se ele sair depois, a inclinação dessa curva vai ser mais baixa.
Isso quer dizer que ele está ficando um tempo demais e a quantidade de energia que ele ganha adicionalmente é pequena em relação ao tempo que ele está ficando. Todo mundo entendeu essa ideia? Observa que tem uma coisa estranha aqui. Eu tenho uma certa dificuldade de entender a equação, mas eu tenho grande facilidade de entender a figura. Eu preciso entender isso didaticamente como professor, mas eu precisava desafiar isso. Eu aceito que se eu explicar essas coisas usando figuras, vocês vão entender melhor e nós vamos avançar. Mas eu me preocupo com o fato de nós não sermos capazes de não entender as equações. Por causa disso, eu gosto de, quando eu estou dando aula de modelos, eu gosto de... Gente, já são 10h37, mas vamos ver se eu chego lá. De argumentar que existe um conjunto de equações que segue uma lógica no tempo. Na verdade, gente, não é que elas têm essa lógica no tempo, mas que as equações diferenciais foram muito mais usadas no início do avanço da ecologia. Aos poucos, equações de diferença foram mais usadas, depois modelos matriciais, e hoje nós usamos muito mais modelos baseados no indivíduo para desenvolver ideias teóricas em ecologia. Isso não quer dizer que as equações diferenciais deixaram de existir. Elas são muito mais usadas. Mas o que acontece é que nossa habilidade de comunicar com outros ecólogos é melhor com modelos baseados em indivíduo, e eu vou mostrar por quê, do que em equações diferenciais. E depois eu vou comentar sobre esses modelos de virtualização, digamos assim, das questões. Então, modelos de equações diferenciais clássicos, eu estou muito interessado em trabalhar com o efeito Allen, são equações diferenciais como essa. Vocês percebem que essa equação diferencial ela é um pouco diferente da equação que eu mostrei anteriormente, mas ela tem a mesma estrutura. No entanto, ela tem 2 pontos de estabilidade. Você pode observar o que está aqui dentro igualar a zero e o que dentro igualar a zero. Se eu igualar a zero aqui, eu vou contar que o ponto de estabilidade é K, que é a capacidade de suporte classicamente estudada, e se eu igualar esse pedaço a zero, eu vou encontrar T como sendo o Allen. Eu uso a letra A aqui para homenagear o Allen. Seria o ponto abaixo do qual a população não consegue crescer. Tá? As equações diferenciais, eu não vou aprofundar aqui, são muito interessantes para desenvolver e entender essas coisas. Esse é um trabalho recente, 2010. É claro que as equações diferenciais não deixaram de ser usadas. Mas, na maior parte das vezes, hoje a gente tenta colocar isso em modelos baseados em indivíduo, por isso serem mais fáceis de ser entendidos pelos ecólogos de uma forma geral. Eu acho muito legal para quem estuda planta, e aí é muito legal ver os trabalhos do Emílio Bruna, usando modelos matriciais. Os modelos matriciais são mais fáceis de entender. Você tem um modelo para entender o funcionamento dinâmica populacional de palmeiras em categorias. Então, eu tenho as seedlings, como é que eu traduzo isso? São as plântulas que acabaram de nascer, as infantes, os juvenis, os imaturos e os reprodutivos. Eu consigo transformar isso em um modelo conceitual das relações, nas quais uma planta pode continuar plântula, ou crescer e virar infante, que pode continuar infante, ou crescer e virar imaturo, e assim por diante. Etapas podem reproduzir, o reproduzir produz as plântulas, e aí cada seta aqui é uma relação, e aí eu posso fazer essa relação como uma matriz, no qual cada coluna aqui é uma dessas etapas. Então, a primeira coluna são as plântulas, depois os infantes, os juvenis, os imaturos reprodutivos, e aqui as linhas a mesma coisa. As plântulas, os imaturos e assim por diante. Portanto, S é a probabilidade de uma plântula continuar plântula. O R é a probabilidade de uma plântula virar, de um imaturo virar plântula, e assim por diante. Eu consigo ver todas as simulações, e aí ele consegue criar uma matriz que representa essas relações. E por que essa matriz é interessante? Porque esses dados eu consigo
estimar no campo. E aqui tem uma coisa interessante que eu vou discutir ao final da minha palestra, que é a distância que tem entre quem está coletando o dado no campo e quem está fazendo a teoria. Se nós queremos que a nossa ciência avance, essa distância tem que reduzir. Modelos matriciais, como que o Emílio Bruno e o grupo dele têm feito, reduzem essa distância, são fáceis de serem entendidos e usados para estudar dinâmica populacional de plantas. Isso aqui é o resultado do trabalho de um aluno meu, isso é um mestrado dele, esse trabalho está terminando para ser publicado. Nós estudamos a variação de dinâmica populacional de mosquito Aedes. Nós construímos um modelo de dinâmica populacional baseado no indivíduo. Esse modelo simula a vida de cada Aedes num sistema virtual. Então, eu consigo colocar uma grande complexidade dos sistemas naturais num modelo dentro de um computador que é muito parecido com os joguinhos de computador que o Otávio, meu filho, está jogando ali no PlayStation dele ou no Nintendo Switch dele ali atrás. Então, o que acontece aqui é que eu simulo a vida de cada indivíduo. Cada indivíduo nasce, desenvolve, morre, reproduz. Há uma série de ações que podem acontecer. E aí, o adulto, se ele é fêmea, o que acontece? Como é que é os ciclos gonotróficos? Como é que acontece o desenvolvimento de cada etapa? Então, é uma coisa em que é muito mais complexo de construir, mas que eu tenho equações dentro de cada sistema aqui, mas o que vai acontecer aqui é que eu posso simular o comportamento de cada indivíduo. Por isso, tem uma grande vantagem. Uma imensa vantagem, é claro que o sistema em si, para que eu construa esse sistema, as relações que tem entre temperatura, que era o meu objetivo, e cada variável, por exemplo, como é que é o crescimento dele em relação à temperatura? Como é que é a probabilidade de morrer em relação à temperatura? Como é que as taxas reprodutivas e número de filhotes e sobrevivência dos filhotes em relação à temperatura? Essas coisas podem ser estimadas no campo para poder parametrizar esses modelos. Aqui, como ele fez isso? Ele parametrizou cada uma daquelas relações para cada etapa de desenvolvimento dos organismos, usando dados reais da literatura para poder parametrizar o modelo. Então, há uma grande vantagem do realismo desse modelo, e, é claro, da complexidade dele, enquanto o modelo da dinâmica populacional que nós estávamos construindo lá atrás tinham 2 parâmetros, R e K, um modelo como esse tem 30, 40 parâmetros, certo? O que acontece apenas que a gente reduziu o número de parâmetros, porque a gente construiu toda a estrutura desse modelo em cima da temperatura, porque nós queríamos analisar como as mudanças climáticas podem afetar a dinâmica populacional do Aedes. E aí, nós fizemos isso de forma prática. Nós pegamos cada um desses pontos e vimos como é que é a variação climática deles e criamos modelos de dinâmica do que aconteceria em cada um desses locais. É claro que aqui o objetivo é discutir muito mais as ideias de como a gente usa esses modelos. Então, em cada um daqueles locais, e aqui está uma organização dos locais, mais ao norte, mais ao sul é mais frio, e essas populações não conseguem manter grandes populações, né? E aí eu estou vendo como as dinâmicas das populações mudam, e isso significa que eu também poderia parametrizar e comparar com os dados reais observados hoje, mas quais são as predições do futuro? E a predição assustadora é que áreas onde hoje não tem Aedes podem manter populações de Aedes estáveis no futuro, criando problemas. No entanto, com ciclos de dinâmica populacionais mais claros do que, por exemplo, em áreas amazônicas, onde os ciclos da dinâmica populacional do Aedes são pequenos, não há muitos ciclos. E aí tem muita coisa interessante. Você tem ciclos preditos para áreas onde na região sudeste, mas não fortemente na Amazônia. Aqui eu fiz um modelo baseado em indivíduo desse tipo para estudar dinâmica populacional em relação à fragmentação de hábitat. Vocês vão ver uma simulação que eu estou fazendo, isso também é um artigo que não está publicado, no qual eu vejo como é que a dinâmica da população de uma espécie que tem um efeito Ali, que se mede com 50 indivíduos, ou seja, a dinâmica populacional dela ela é mais positiva, ou seja, ele produz mais filhotes quando ele excede o nível de 50 indivíduos. Abaixo de 50 indivíduos,
ele não consegue crescer rapidamente. E eu tenho uma espécie que esse efeito alho ocorre a 50 indivíduos e a 250 indivíduos. E a minha hipótese é que essa diferença afeta a forma como a fragmentação de hábitat afetariam espécies. Então, eu vou pegar esse hábitat que está completo e eu vou fragmentá-lo. Primeiro, eu vou deixar a população ficar estável e depois eu vou fragmentá-lo usando um modelo como esse. Epa! Espera aí, que essa célula aqui não funciona. Então, o modelo está passando, vocês estão vendo? Então, as cores mais vermelhas significa que a tamanho da população está alto. Você está observando aqui que Ai, desculpa, gente. Ai, esse negócio tem uma dificuldade. Isso. Então, quanto mais escuro, mais vermelho, maior o tamanho da população. Observa que eu estou tendo a fragmentação de hábito branco. Ela vai gerar fragmentos. Quando começam a aparecer os fragmentos, por exemplo, aqui tem um fragmento, a dinâmica da população fica um pouco caótica, porque ela vai ocupando e desaparecendo. A espécie com 250 extingue mais rápido do que a de 50. Então, isso quer dizer que, à medida que eu tenho perda de hábitat nessa simulação, por volta de 50%, que é algo predito na literatura, eu tenho um aumento da probabilidade de extinção. Então, esse modelo prova como limiares de extinção podem evoluir como função do efeito Allen. E eu posso tentar entender melhor como isso acontece nas espécies. Aquele modelo é usado para criar modelos de dinâmica populacional mais ampla e eu consigo discutir como é que seriam chances de extinção em diferentes locais. Aqui eu tenho a adequabilidade de hábitat de uma espécie virtual, uma espécie criada. Aqui eu tenho uma proporção de hábitat remanescente considerando o efeito atual nos ambientes naturais do mundo. Eu estimei isso usando a quantidade de luz captada por satélite. E esse mapa aqui seria a dinâmica populacional usando esse sistema. Então, eu uso isso num sistema que o Zurel e seus colaboradores chamaram de Virtual Ecologist Approach. Cada vez mais nós estamos usando sistemas nos quais nós gostaríamos de nos aproximar dos estudos dos empíricos, criando sistemas de simulação onde os dados empíricos podem ser mais facilmente coletados e reduzindo a distância entre a pesquisa teórica e quem está coletando dado no campo. Eu vou chegar na última parte da nossa apresentação, já estou bem atrasado, né? Eu quero fazer uma observação sobre esse artigo do Paulo Henrique. Mais um pouquinho, Paulo. Desculpa? Mais um pouquinho, Isso. pode ir. Então, que é o seguinte. Você tem mais um tempinho. Obrigado. Eu quero só falar desse trabalho que diz o seguinte. A maior parte dos biólogos fazem estudos empíricos e os trabalhos empíricos são fundamentados na teoria. No entanto, as teorias são muito matemáticas e os pesquisadores empíricos não conseguem ou não costumam ler os trabalhos com muita matemática. Sabe o que eles fizeram? Eles viram a quantidade de citação de artigos e mediu a relação com a quantidade de equação no artigo. E aí ele viu que a quantidade de citação reduz quanto mais equação tem. Isso quer dizer o quê? Quanto mais equação tem no paper, menos as pessoas estão lendo. E aí eu tenho uma coisa, uma desconexão. Sabe o que está acontecendo? Os pesquisadores de teoria estão sendo lidos pelos teóricos. Os pesquisadores empíricos estão sendo lidos pelos empíricos. Os teóricos não estão lendo os empíricos não estão lendo os teóricos. Isso é um desastre para a nossa área de conhecimento. Percebe? O teórico está produzindo uma teoria e o empírico, que podia usar isso e testá-la, não está testando. Isso quer dizer também que os teóricos estão citando uns aos outros. E esse é um erro também, porque um trabalho teórico só pode ser testado por dados empíricos. Um trabalho teórico não é vantagem, sozinho, sem teste do dado empírico. O meu problema foi a solução que ele sugeriu. Sabe qual foi a solução que ele sugeriu? Botar as equações do material suplementar. Essa é a solução bastarda, correto? Qual que é o meu problema no Brasil? Gente, o meu problema é melhorar a educação básica.
nós temos que ensinar matemática no ensino fundamental e médio. Melhor, nós temos que ter aulas sedutoras que façam que a Clícia se interesse pela aula, porque a aula de ecologia e de biologia foi sedutora, mas a de matemática não foi. Nós precisamos fazer a aula de matemática ser maravilhosa, ser espetacular, ser atraente. Porque nós, ecólogos, somos atraentes, nós somos sedutores, nós não somos coisas legais, as pessoas querem estudar isso. E se nós não fizermos isso, não é porque vai melhorar a ecologia, mas é porque vai dificultar as pessoas acharem que cloroquina funciona. Porque vai facilitar a gente entender como é que não funciona pensar em crescimento sustentável na economia, porque isso é matematicamente impossível. Mas se nós não soubermos matemática básica, é muito mais do que saber ecologia, é cidadania. Então, nós precisamos melhorar a matemática para que tudo isso aconteça. Esse é meu grande problema como cientista e também minha grande tristeza, porque eu fui muito bem formado em matemática, eu tive professores espetaculares, mas eu aprendi a demonstrar as equações. Eu acho que demonstrar as equações é uma maneira importante de aprender a pensar a lógica do mundo. Mas quando eu fui tentar dar aula de estatística, e nos meus primeiros 5, 6 anos eu tentei ensinar a demonstração, não deu certo, eu não consegui ensinar a demonstração. Hoje, eu ensino de outro jeito. Eu ensino de outras formas. Eu inventei outras formas de ensinar, que as pessoas aprendem estatística comigo, e eu uso muito mais essas figuras, a imagem, geometria, exatamente igual eu usei no trabalho do Charnoff para explicar para vocês. E eu acho que sim, isso é bom. Mas me preocupa que os nossos alunos do ensino médio não sabem suficientemente matemática para poder enfrentar as equações sem medo. E a gente precisa mudar isso. A gente não precisa mudar isso porque isso é melhor para a ecologia. A gente precisa mudar isso porque isso é uma independência intelectual necessária para a gente fazer um país. Eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar isso com vocês. Eu peço desculpas que eu falei demais, eu queria que a gente tenha mais tempo para a gente conversar. Eu queria agradecer muito aos órgãos financiadores CNPq e CAPES, que, durante muito tempo, desempenharam uma função de Estado fundamental de associar, de apoiar a pesquisa científica. Hoje, infelizmente, nem tanto. A Universidade Federal de Goiás, que me dá as melhores condições possíveis como universidade pública para que eu desenvolva meu conhecimento e forme pessoas. E a Ecoevol, da pós-graduação em Ecologia e Evolução da UFES, que eu tenho um imenso prazer, grandes amigos, Priscila, Cândida, Caio, Gilberto, todos vocês e muitos mais, Evanderson, eu me sinto extremamente feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Obrigado por essa oportunidade e eu estou aberto para a gente bater papo sobre tudo isso. Paulo? Sim. Nós é que agradecemos, Paulo. Nós é que agradecemos. Eu, em nome do PPG Ecoevol, agradecemos a excelente palestra, né? Embora não tenhamos perguntas aqui no chat, não fique triste, que nós temos aqui 1 milhão de elogios. 1 milhão de elogios. Eu acho que essa ideia de desmistificar a matemática como bicho-papão, os nossos alunos têm medo de matemática mesmo. Nós fugimos das equações, dos artigos. E quando você tem que parar e pensar em matemática, você vê que há uma coisa maravilhosa. Né? Tudo tem um padrão, tudo é calculado, e as projeções, né? As projeções eu acho que são fantásticas. O nosso futuro são as projeções. Né? Se a gente não tiver projeções, como é que nós vamos solicitar uma preservação de uma determinada área? Os fragmentos que você mostrou aí no gráfico dinâmico, que eu achei fantástico. Né? O gráfico dinâmico, os fragmentos, e como que pode desaparecer uma espécie, uma comunidade, uma relação. Nossa, eu estou aqui encantada, então... Deixa eu fazer 2 comentários rápidos, assim. O Everton pediu para fazer uma pergunta no MIC, eu acho que não é problema, mas só fazer um comentário sobre essa fala. Nossos alunos têm dificuldade em matemática, mas não é uma coisa que aconteceu na universidade. É uma coisa que está acontecendo no ensino médio fundamental. Básica. E aí, eu queria chamar a atenção. E isso chamar a atenção a todos os nossos cursos de pós-graduação. Eu acho que nós temos que entender
que a lógica da ciência na universidade pública brasileira é que todos nós somos, antes de mais nada, pesquisadores, nós somos professores. Então, quando eu olho um aluno da iniciação científica no mestrado, eu olho, olha, você vai ser um pesquisador, sim, seja professor. Essencialmente, a regra que eu costumo brincar no laboratório é, você só sabe uma coisa quando você ensinou para alguém. Você só consegue provar para mim que você sabe quando você ensinou para alguém. Então, nesse aspecto, a gente também tem que fazer essa autocrítica e pensar que se o problema está no ensino médio, e nós formamos as pessoas que são os professores do ensino médio, nós precisamos encontrar uma forma de recuperar isso. Provavelmente, esse surgiu não foi aqui na ecologia, é um problema lá na matemática. Mas a gente precisa recuperar isso. E esse tema afeta... Ô, Marine, que saudade eu sei, como é que você está? Vida mansa e tranquila? Cara, é muito legal isso, porque vem um monte de gente que a gente gosta que a gente não está encontrando sempre, né? A Inara, eu acho fantástico isso. Mas acho que a discussão aqui é uma discussão sobre cidadania também, sobre a necessidade de nós, como sociedade, entender que português e matemática no ensino fundamental e médio são essenciais para que esses alunos cheguem para a universidade melhor. E esse é um problema grave para o país. Paulo, essa deficiência de matemática no ensino básico é só no Brasil ou em outros países também? É mundial, você não viu? O artigo lá, isso é no mundo todo, isso não é uma questão, né? É claro que nos Estados Unidos a aula de geografia também é ruim, porque para eles a capital do Brasil é Buenos Aires. Então, eu acho que essa é uma questão ampla e eu acho que não tem jeito, a educação é a única maneira de melhorar o mundo. E isso não é uma questão meramente brasileira, é muito mais ampla. Né? Everton, faz a sua pergunta que você queria fazer. Ainda tem um tempinho? Um segundo? Eu acho que está na correria. Tá me ouvindo, Paulo? Tô, pode falar. Minuto. Então, Isso. Boa. É o seguinte, porque assim, Paulo, eu estou começando a aprender a mexer não exatamente com modelos, mas eu sei um pouco utilizar as técnicas estatísticas. Eu queria saber, assim, o quão é frágil a minha conclusão, mesmo não sendo um biólogo matemático, mas utilizar um teste estatístico para testar uma teoria, ou seja, mesmo assim, fica uma conclusão robusta, mesmo sem eu demonstrar com equações, essa é a minha preocupação, entende? Porque não é uma meu eu consigo te fazer uma explicação bem rápida. Primeiro é o seguinte, a melhor maneira de testar algumas das ideias teóricas é através da experimentação. Os experimentos são sempre a maneira mais avançada de testar determinadas hipóteses. Os testes estatísticos em cima de experimentos são uma coisa, e os testes estatísticos em cima de dados de campo são outra. Isso não quer dizer que não sirvam para testar a ecossistema. A única questão é que a natureza da ecologia, ela gera uma grande heterogeneidade e complexidade. Por exemplo, eu posso testar para uma espécie e não ser capaz de que isso funcione para outras espécies, porque existem outras características ecológicas que eu não levei em conta. Por isso, os grandes avanços dos testes de hipóteses em ecologia hoje são feitos usando meta-análises, nas quais eu junto muitos estudos ecológicos e consigo juntar numa meta-análise e dar uma resposta pesada. Várias das pessoas que estão aqui, dos professores, Inara, várias das pessoas fizeram meta-análises com grande sucesso, dando impactos enormes na pesquisa científica. Então, assim, não é frágil, mas é da natureza da complexidade da ecologia que nos gera esse tipo de dificuldade. Gente, eu queria agradecer a vocês, agradecer essa fala, agradecer ao UFS também a oportunidade de encontrar os colegas queridos, tá bom? Nós agradecemos mais uma vez, palestrante Dr. Paulo, tá? E tem mais um comentário, mas infelizmente estamos aqui em cima da hora, né? Porque as perguntas, gente, deixa eu dar um aviso a vocês, elas devem aparecer durante a apresentação para a gente planejar o tempo, né? A pergunta vem às 11h01, fica um pouquinho difícil, porque estamos já meio atrasadinhos para a próxima palestra, mas agradeço novamente a participação